Alô, bem-vindo a todos. O meu nome é Floriano e eu, nos próximos minutos, vou dar uma pequena introdução ao nosso Permaculture Living Lab. Eu sou um dos guardiões responsáveis para o que nós chamamos também o Permalab, e que é um espaço que pretende ser usado para investigação, aprendizagem, conhecer outras pessoas com ideias semelhantes. Faz parte da Horta of Cool, mas também está integrado na Horta, no Centro de Investigação, que é o Centro for Ecology, Evolution and Environmental Changes, e na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Nos próximos minutos, eu quero falar um bocadinho sobre a permacultura em geral, alguns conceitos que são importantes para perceber o nosso sítio em particular, por exemplo, zonas, setores e ciclos, que é uma perspectiva que se pode tomar para perceber como funciona o nosso espaço, mas poderia haver outros. Eu escolhi estes aqui para facilitar um bocado o processo e depois vou mostrar as zonas de sectores do nosso projeto e também os ciclos que se podem encontrar e dar um pequeno exemplo do tipo de investigação que vamos fazer ou que estamos a fazer agora neste momento no Permalab. Para começar, queria só mostrar esta imagem que se calhar alguns de vocês já conhecem, que o viram da permacultura antes, isto aqui em inglês, mas basicamente em português também estas três éticas são semelhantes, que é cuidar da terra, cuidar das pessoas e partilhar excedentes. E depois há vários princípios que são usados, aqui são 12, este aqui é do Holmgren, que é um dos fundadores da permacultura, mas há outros de outras pessoas importantes. Alguns desses são bastante óbvios, outras são mais interessantes e mais abrangentes, vamos dizer. Uma coisa muito importante que muitas pessoas às vezes esquecem-se na permacultura é que nós requeremos recolher alguma coisa, né? E no caso do Permalab, não é sempre só recolher comida, por exemplo, é também recolher informação e espalhar informação. Bom, também vamos falar de umas outras éticas, uns outros princípios, eventualmente, mas pronto, vamos deixar isto aqui para não alugar demais. Então, os sectores. O que são os sectores? Sectores é uma maneira de ver o sítio que nós queremos desenhar quando estamos a fazer um desenho de permacultura, um design de permacultura. E, basicamente, os sectores estão a explicar as direções de uma influência importante no nosso sítio predominante, onde nós estamos a trabalhar ou onde estamos a viver, que depois tem estes números aqui, que vou falar daqui a pouco, são as zonas, e basicamente estamos a falar, por exemplo, nos setores, poderia haver, por exemplo, um corredor para animais selvagens, pode haver, por exemplo, vento dominante no inverno, que é mais frio, ou pode haver vento dominante do verão, e também pode haver coisas, por exemplo, como a vista, né, que quando estamos a criar uma casa no meio, que queremos se calhar ter uma vista desafogada, e também, por exemplo, uma questão mais importante aqui em Portugal também, a questão dos fogos, né? Onde nós temos os ventos predominantes do verão e também temos a probabilidade de incêndios que poderiam chegar desta zona, só para dar, deste sector aqui, só para dar alguns exemplos. Depois falamos das zonas. As zonas, aqui é um mapa. Isto é também, tal como a imagem anterior, de um livro muito importante da permacultura, que é a Permaculture Designer's Manual, de um dos fundadores, o Bill Mollison, da permacultura. E o que ele descreve aqui é basicamente um plano pequenino para um sítio que ele desenhou, e ele explica aqui as várias zonas, que nós não podemos agora entrar em detalhe em cada um delas, mas podem fazer uma pausa e ler tudo o que está aqui. E basicamente temos aqui a zona 1, que temos aqui mais uma zona que é a zona 0, que é a própria casa, mas depois temos aqui a zona 1, onde nós temos coisas que são mais relacionadas com a própria sobrevivência na casa, né? Estamos a falar de hortícolas, coisas que
precisamos numa base diária, e depois temos, por exemplo, a zona 2, onde há outras coisas como as galinhas e outras coisas importantes que precisamos, se calhar, uma vez por dia, mas não temos de ir lá várias vezes ou só 2 ou 3 vezes por semana. E depois também temos aqui uma zona 3, uma zona 4 e uma zona 5. Enquanto a zona 5, por exemplo, é mesmo só para animais selvagens e a nossa observação, e a zona 3, por exemplo, ainda estamos a recolher coisas, né? Pode ser árvores de frutas e coisas assim deste género, e aqui, por exemplo, estamos tipo, se calhar, pastagem ou animais que precisam muito pouco manutenção. Uma das coisas que ele usa para explicar o que são zonas é quantas vezes uma pessoa tem de ir lá diariamente e quantas vezes este objeto, animal ou planta exige que nós temos de ir lá. Só para dar uma ideia como se faz este zonamento, ok? Agora, também há uma outra parte que vai ser importante para ver nos ciclos depois, é que estas zonas, obviamente, existem ao nível do espaço, mas também existem ao nível de tempo, né? Se nós temos uma árvore maior, é um bocadinho diferente do que uns arbustos ou pequenos artículas que nós podemos visitar de uma maneira mais diária. Só para dar este conceito também, o que é um laboratório vivo? Um laboratório vivo é um laboratório normalmente ligado a uma universidade ou um centro de investigação que existe fisicamente e liga a sustentabilidade institucional com um laboratório. Então está a fazer a investigação, mas ao mesmo tempo também está a tentar ajudar o próprio campus de melhorar ao nível de sustentabilidade. São várias coisas aqui que estão descritas, é um conceito relativamente recente e muitas destas coisas que estão ali descritas cabem muito bem com o Permalab. O Permalab está situado na Faculdade de Ciências, como eu já estava a dizer, e nós temos aqui o nosso projeto inicial, que é a Earth of Cool, e esta Earth of Cool também ainda é o chapéu para o Permaculture Living Lab, que é basicamente uma espécie de uma infraestrutura da Earth of Cool. E a Earth of Cool, obviamente, ainda continua a existir e crescer aqui em baixo, é um espaço mais pequeno, mas é um espaço do início do nosso projeto, e aqui temos aquela área melhor, que tem aqui os detalhes, que tem basicamente uma data de estruturas e depois o que nós fizemos, muitas vezes fazes assim, quando nós estamos a fazer um design para uma cultura, onde nós estamos a fazer basicamente camadas, uma em cima da outra, onde nós estamos a mapear várias coisas que podem ser importantes para o nosso sítio. Só alguns dados, porque para vocês perceberem o que foi feito aí, é que o Permalab tem aproximadamente 4 anos, enquanto a Earth of Cool já tem mais do que 10. Tem uma dimensão maior, que é 1.300 metros quadrados, temos 94 espécies, se calhar até mais agora, porque estes valores são de 2017 e 2018. E pronto, como estão a ver, temos uma quantidade considerável de composto que estamos a apanhar cada ano. E também do vermicomposto. Estes resíduos vão ambos da Faculdade de Ciências. Os resíduos verdes, neste momento, estamos a apanhar na totalidade. Os resíduos alimentares, estamos a apanhar vários bares e estamos com os planos de apanhar também no futuro de todos os bares da Faculdade. Da maneira como nós temos lá as estufas e estamos a apanhar a água da chuva, nós também conseguimos armazenar a volta de 42 metros cúbicos e, obviamente, reutilizar esta água, não só em caixotes de lixo que nós usamos para armazenar, mas também nos nossos lagos. E depois nós calculamos que nós sequestramos cerca de 13 toneladas de carbono em biomassa morta e viva, e fizemos neste período, agora obviamente não por causa da questão de corona, 45 dias de trabalho voluntário, que quando se soma todos os voluntários e todos os dias, em soma fizemos mesmo uma grande quantidade de horas de trabalho. E pronto, agora vão ver o que foi feito nestas horas de trabalho e como nós funcionamos. Aqui é então a mapa base do Permalab,
E também alguns destes sectores que estava a falar ao início, que neste caso aqui temos o vento predominante que vem desta direção e traz outras coisas que no exemplo anterior eu não estava a explicar, que são, por exemplo, neste caso, não temos risco de incêndio, por exemplo, mas sim temos outros riscos ou outras problemáticas, por exemplo, poluição sonora e poluição atmosférica dos carros aqui, né, partículas, etc. Então, o que também fizemos é um mapeamento este em vermelho aqui é basicamente a exposição solar no verão, isto aqui é no inverno. Pronto, agora temos também aqui então as estruturas de Permalab, que é metade de uma estufa aqui, uma estufa inteira aqui, que serve como ponto de interação entre nós e também viveiro. Enquanto aqui neste momento é mais armazenamento e pronto, gabinete, se calhar, poderia-se dizer. E aqui temos então todas as nossas camas elevadas, com a rega, aquelas linhas azuis pequeninas são a rega. E depois temos aqui 1 e 2 lagos, e aqui uma zona onde se pode reter água na própria biomassa. Temos aqui o nosso vermicompostor, aqui um domo geodésico onde nós estamos a fazer às vezes reuniões e abrigar-nos quando o tempo não é assim tão bem. Temos aqui uma zona de recolha onde nós recolhemos toda a biomassa da universidade, que depois vai aqui na zona onde nós temos os nossos compostores e vai ser compostado ali. E esta zona aqui é a zona onde nós temos as nossas galinhas e também os campos das hortícolas e anuais. Aqui podem ver também, mais uma vez, isto em zonas, né? Nós estávamos a falar ao início, e as zonas aqui, uma coisa que podem ver é que não há zona 5, a zona 4, mas não há zona 5, porque é muito complicado numa cidade ter uma boa zona 5, onde nós podemos ter mesmo animais selvagens o ano inteiro. Temos uma zona 4, onde nós quase nunca vamos, que é o nosso tampão verde, e depois temos aqui também uma zona 3, com os swales e plantas perenes, por exemplo, árvores de fruta, onde nós não precisamos de ir muitas vezes. Temos aqui a zona experimental, que delineamos aqui com zona 2. A zona 1, onde vamos muito mais regularmente, que é o nosso compostor, como estava a dizer, zona de recolha, arrumos, etc. Depois temos a nossa zona 0, onde nós temos basicamente a parte social, o nosso viveiro e mais plantas aromáticas que nos usamos quando nós estamos a fazer a nossa sopa da horta, etc. São algumas imagens para conseguem imaginar o que acontece em cada uma das zonas. Temos aqui a zona 0, onde nós, como estava a dizer, estamos a fazer, então, por exemplo, aqui umas palestras ou reuniões, estamos a fazer jantares, também fizemos já em outros tempos festas, para angariar fundos e dar visibilidade ao projeto e a outros projetos semelhantes. Temos os nossos viveiros, onde nós estamos a começar a plantar e fazer estacaria para depois repor as plantas que foram tiradas na zona do Permalab. Temos também, às vezes, palestras de professores, etc., ou intervenções artísticas. Depois, na zona 1, temos os nossos compostores, como estão a ver aqui. Isto é aqui o fumo do compostor a funcionar muito bem. Aqui o processo de crivagem com uma estrutura upcycled de bicicletas. E depois temos aqui, então, mais uma vez o compostor, mas aqui também, por exemplo, os vermicompostores e algumas das camas que estão ali. Então é mais uma zona de compostagem e horticultura. E depois temos aqui, como estava a dizer, a zona experimental, onde nós temos algumas camas que normalmente são plantadas com hortícolas e tem um chicken tractor que está a passar e está basicamente a ser usado para limpar o terreno, preparar o terreno. Basicamente aqui é logo depois do chicken tractor passar, depois aqui é pequenino e depois volta a ser assim. Depois, quando nos recolhemos tudo, volta aqui ao meio e depois continua basicamente um sistema cíclico. Depois temos a zona 3, onde nós estamos aqui vocês podem ver, este lago já existe, agora está cheio de água e plantas, mas aqui foi também um upcycling
de lonas velhos e alcatifa que nós usamos para depois criar aqui mais um lago, aqui já com água, e temos mais um outro lago que não tenho aqui agora nas imagens, mas é aqui, basicamente é escondido, e temos aqui uns valas e cômoros, onde nós temos plantas perenes, como árvores de fruto, etc. E, last but not least, aqui a zona 4, onde temos a biodiversidade, como o teste de insectos, onde aqui estão a ver que estamos a começar a plantar plantas, fungos, flores, biodiversidade. A única coisa que retiramos realmente muito daqui é biomassa, que nós depois podemos às vezes apanhar, fazer chop and drop, ou apanhar a biomassa e trazer a outros sítios onde é necessário. Isto foi uma maneira de ver como este sistema funciona, mas também há uma outra maneira, não diferente, mas ligado a estas zonas, que se pode ver aqui. Isto foi um trabalho que nós fizemos junto com Hortas de Lisboa. Isto não é em particular o Permalab, mas funciona muito semelhante e é baseado, numa certa forma, nas nossas experiências no Permalab. E aqui conseguem ver uma data de objetos, pessoas, animais, plantas, estruturas, e isto aqui serve muito bem para ver os tipos de ciclos que podem existir numa horta urbana. Temos, claro, o ciclo gasoso, então a interação com a atmosfera, né? Temos, claro, a poluição, mas também o CO2 produzido, por exemplo, a queimar combustíveis fósseis ou madeira, combustíveis fósseis, madeira, e nós próprios, obviamente, e depois, como vocês todos sabem, as árvores e as plantas a reciclar e dar-nos oxigênio de volta. Então temos aqui um ciclo muito grande, digamos. Depois temos um ciclo mais pequeno, mas muito importante, interno, que também está ligado, obviamente, claro, com a atmosfera, é que a água da chuva que cai e que depois está a ser infiltrado aqui e está a ser apanhado das plantas, depois com a evapotranspiração volta para a atmosfera, mas também temos circuitos mais curtos, como, claro, a água da rega, que se calhar pode vir da torneira, ou também a água que está dentro da própria comida, que vai via vermicompostagem e volta às plantas, ou também a água armazenada da chuva, que vai aqui aquele balde e pode ser também usado para as plantas depois. Depois temos o ciclo orgânico, também é muito importante, que vai basicamente das árvores, da folhada, etc., pode ir ao compostor e depois também até pode vir de fora, né, em termos de folhas e pequenos ramos que vão da vicinidade, vão ser compostados e depois criam uma biomassa mais estável, mais recalcitrante, que pode ser usado depois na própria horta. E depois também, obviamente, o papel ou outras coisas, frutos, legumes que vêm de fora, que não são produzidos, que depois também, via vermicompostagem, ou como estava a dizer, a compostagem, voltam ao próprio sistema. E pronto. E também uma coisa muito importante aqui neste aspecto são estas parecem tipo raízes, mas realmente é suposto ser fungos, que depois também fazem uma degradação da biomassa que nós enterramos aqui naquela Hügelbeet, e que vai também degradar a biomassa e criar, então, aqui um solo muito fértil e muito rico em matéria orgânica. Então, os fungos aqui têm uma grande importância no ciclo orgânico. Mas também no ciclo dos nutrientes, que é aquela seta verde aqui, e segue, como estão a ver, muito também, obviamente, a parte do ciclo orgânico, mas também tem muito a ver com, por exemplo, a compostagem, a vermicompostagem da comida, porque é muito rico em azoto e fósforo, que depois pode ser usado para adubar as nossas plantas, e depois, obviamente, estes nutrientes depois, ultimamente, vão voltar para nós, porque vamos comer estas plantas e depois, com os restos da comida e, obviamente, as fezes depois voltam para a terra e criam mais um ciclo muito importante. Depois temos o ciclo da vida, que é um ciclo que é muito relacionado aqui, isto é suposto ser uma pequena banca de sementes e um mini viveiro dentro da casa, que é um bocado maior no caso do Permalab, mas pronto, estas plantas depois vão ser transplantadas aqui fora,
ou vão ser semeadas diretamente aqui, e depois elas se reciclam-se próprio aqui, obviamente também porque é uma autossementeira, né? Ou por ser sementeira via pássaros ou insetos que trazem os sementes em vários sítios, e depois, obviamente, nós próprios apanhamos sementes e vamos voltar a pôr aqui naqueles frascos, por exemplo, e vão ficar lá para o ano que vem usar mais uma vez. Depois, finalmente, também temos aqui o ciclo de conhecimento, que é um ciclo muito importante, que é basicamente um ciclo que é muito relacionado com a informação e a partilha da informação que nós temos aqui na nossa horta. Este ciclo é muito relevante porque é um ciclo que é ligado com todos os outros ciclos e é muito ligado connosco, porque nós vamos falando entre um ou outro, vamos se calhar mudar os tipos de sementes que nós estamos a usar, vamos depois vamos tentar encontrar nova informação sobre plantas que nós não conhecemos e vamos também, obviamente, trazer para fora e aprender de fora este tipo de conhecimento para depois nós aplicarmos no nosso próprio projeto. Ora bem, agora, para acabar, queria só dar um exemplo de uma experiência que nos fizemos aqui, onde nós usamos dois tipos de composto. Um era um composto derivado da caça longifolha, que é uma espécie invasora, e um composto de Varlas Sul, que é um composto municipal, mais rico em nutrientes, mas vem da própria Lisboa. E esta, como é uma espécie invasora, nós queríamos mostrar se ou não este composto pode ser usado, então, na produção de milho, de uma maneira boa, para ver se nós conseguimos atingir um crescimento maior. O que podem ver aqui, por exemplo, estes talhões aqui, são todos talhões que não receberam adubação nenhuma, e estas aqui receberam a adubação, e vocês podem ver que há uma grande diferença. E não houve outra adubação excepto os compostos. E só para dar, pronto, para as pessoas mais ligadas à ciência, para dar aqui uns exemplos do que nós encontramos ao nível dos resultados, nós temos aqui, por exemplo, isto foi a coisa muito interessante que nós fizemos aqui, nós usamos uma variedade de milho tradicional e uma variedade de milho comercial. Foi muito interessante porque isto é um híbrido, então basicamente as sementes não podem ser reutilizadas, e aqui estes são sementes que são tradicionais, são da Sintra e são polinização aberta, então podem ser reutilizadas e são reutilizadas todos os anos de várias pessoas em Portugal, e basicamente nós queríamos mostrar que elas neste tipo de adubação não são muito diferentes e de facto, se nós estamos a ver aqui o maior impacto, aqui vocês estão a ver, isto é o impacto dos vários tipos de composto, okay? O controle é mesmo sempre tem menos peso da planta, tem menos peso do grão, então menos para recolher, né? Menos colheita aqui, e depois não houve grandes diferenças entre estas duas variedades ao nível da produção, mas uma coisa muito interessante é que nós encontramos que as plantas tradicionais têm uma maneira muito mais, vamos dizer, inteligente ou adaptado a este tipo de adubação orgânica e têm um grão com concentrações de azoto muito mais elevada do que os híbridos comerciais. Isto é muito importante porque a quantidade de proteína no milho é muito importante para nós termos uma comida não só ampla ao nível de quantidade, mas também da qualidade. Eu não vou mostrar isto aqui também, mas também encontramos que os micronutrientes da variedade tradicional foram muito mais elevadas ao nível da variedade comercial. Pronto, e cá estamos. Isto foi uma pequena introdução ao Permalab e espero de ver-vos em breve.